O Brasil já teve grandes atletas, campeões mundiais e nomes históricos, mas poucos conseguiram fazer um país inteiro parar, silenciar e sentir orgulho apenas ao ouvir um nome. Ayrton Senna não representava apenas velocidade ou vitórias. Ele representava a ideia de que o brasileiro podia enfrentar o impossível, desafiar as maiores potências do mundo e vencer apenas com talento, coragem e coração. Em um esporte cada vez mais dominado por máquinas, números e tecnologia, Senna lembrava ao mundo que ainda existia algo humano ali. E foi exatamente isso que ele provou em 1993, em uma manhã fria e chuvosa na Inglaterra, quando fez algo tão absurdo que até hoje é considerado, por pilotos, engenheiros e especialistas, a maior performance individual da história da Fórmula 1. Não foi sorte, não foi ajuda, não foi o carro, foi o homem. Naquele ano, a Fórmula 1 vivia uma transformação definitiva. A tecnologia havia assumido o controle do esporte. Suspensão ativa, controle de tração, sistemas eletrônicos avançados, computadores decidindo o limite antes mesmo do piloto sentir o carro. O talento ainda importava, mas já não era suficiente. Para vencer, era preciso ter a melhor máquina. E ninguém tinha dúvidas sobre quem possuía essa máquina. A Williams dominava completamente o campeonato com um carro tão avançado que parecia correr em outra categoria. Estável, previsível, rápido em qualquer condição. Um projeto feito para vencer desde o primeiro teste. Do outro lado estava a McLaren, vivendo um período difícil, com um carro nervoso, instável, claramente inferior. Um carro que não havia sido feito para brigar por títulos, muito menos para humilhar os melhores do mundo. E era exatamente nesse carro que estava Ayrton Senna. No paddock, ninguém dizia isso em voz alta, mas todos pensavam a mesma coisa. Aquele não era mais o ano de Senna. Ele ainda era respeitado, ainda era temido, mas já não era considerado o favorito. A Fórmula 1 parecia ter decretado que o talento tinha limites quando a tecnologia falava mais alto. Senna sabia disso, ele sentia isso. E talvez tenha sido exatamente esse sentimento de descrédito que acendeu algo diferente nele. Algo que não aparecia nos dados, não aparecia nos gráficos, não aparecia nas previsões. Algo que só pilotos muito raros conseguem acessar. Donington Park amanheceu cinzenta, com o céu pesado e a pista molhada, daquele tipo de condição que transforma qualquer erro em abandono e qualquer excesso em desastre. A chuva nivelava as forças, mas também expunha quem não tinha sensibilidade. Senna largava apenas na quarta posição, exatamente onde se esperava que ele estivesse. Nada de extraordinário, nada que chamasse atenção, mas bastaram poucos segundos após a largada para que algo começasse a parecer errado. Ainda nas primeiras curvas, ele ultrapassa um adversário. Logo depois, mais um. A câmera tenta acompanhar, os narradores se confundem, o público demora a entender o que está acontecendo. Aquilo não fazia sentido. Em menos de uma volta, Ayrton Senna estava na liderança da corrida. O carro inferior liderava os melhores carros do mundo. Nos boxes, engenheiros observavam os monitores em silêncio, procurando nos dados alguma explicação racional para aquilo. Mas não havia, porque os dados não medem sensibilidade, não medem instinto, não medem coragem. Enquanto os outros pilotos lutavam para manter o carro na pista, corrigindo derrapagens e brigando com o volante, Senna parecia em completa sintonia com aquele caos. Ele freava mais tarde do que todos, acelerava mais cedo do que parecia possível, deixava o carro escorregar sem desespero, usando a instabilidade como ferramenta. Era como se ele enxergasse a pista antes mesmo de ela se revelar. Volta após volta, a vantagem aumentava. O que era improvável virou desconfortável. O que era difícil virou constrangedor. O carro ruim não estava apenas vencendo, estava dominando. A Williams, com toda a sua tecnologia, parecia impotente diante de algo que não conseguia controlar. Senna não estava apenas guiando um carro. Ele estava interpretando a pista, lendo cada centímetro do asfalto molhado, sentindo limites que ninguém mais conseguia sentir. Era talento levado a um nível quase inacreditável. Quando a corrida terminou, Ayrton Senna cruzou a linha de chegada em primeiro lugar com autoridade absoluta. Não foi estratégia,
Não foi erro dos adversários. Não foi acaso. Foi um piloto operando acima do limite da própria máquina, fazendo algo que simplesmente não deveria ser possível naquele esporte. Uma vitória construída na sensibilidade, na coragem e na recusa em aceitar que o impossível existia. Até hoje, aquela corrida em Donington Park é estudada, lembrada e reverenciada como a maior performance individual da história da Fórmula 1. Não apenas pela vitória, mas pelo que ela representou. Foi um aviso ao mundo, um lembrete de que, mesmo em um esporte dominado por tecnologia, ainda existe algo impossível de ser programado. Talento, instinto, coragem. Às vezes não é o melhor carro que vence. Às vezes, vence quem carrega um país inteiro no coração e se recusa a aceitar limites impostos por máquinas. Essa foi a história de quando um carro ruim venceu os melhores.